Então, a gente está aqui em Hebraica dando início às comemorações e celebração do cinquentenário do Centro de Estudos Judaicos da USP. Num momento que a gente entende de transição, um momento importante, tanto na conjuntura nacional, no mundo judaico, na conjuntura internacional. E é uma grande honra para a gente do Centro receber pessoas tão importantes e estar nesse contexto. E espero que a gente possa, nos próximos 50 anos, realizar muito mais. Bom, é um momento muito importante que estamos lançando um novo Centro de Estudos Judaicos da USP e é isso. Acho que é importante para a comunidade judaica, para a comunidade uspiana, para o Brasil. É um grande dia. A gente veio prestigiar nossa professora, a Marta. E até agora a gente está se divertindo aqui, estou conhecendo as pessoas, estou sendo muito bem recebida, então está muito legal. Então, eu quero assistir o que a Marta tem a dizer, né? A gente veio vê-la, estou ansiosa. Feliz, momento único. É um momento especial, né, para o nosso Centro de Estudos Judaicos. Lá na universidade a gente tem uma sala especial, abarrotada de grandes livros, grandes obras, e as pesquisas lá têm avançado bastante. A celebração de 50 anos do Centro é algo muito relevante. São 50 anos, são atividades muito importantes. É um centro que está sediado na Universidade de São Paulo, que é a mais significativa das universidades públicas do nosso estado e do país. Tem uma vocação interdisciplinar desde os seus primórdios e vem reunindo professores de muita qualidade e estimulando alunos a se dedicarem a essa visão abrangente de estudos judaicos. Eu queria cumprimentar o Centro de Estudos Judaicos por ter chegado a 50 anos, e eu tenho a impressão que no Brasil, com certeza, talvez na América Latina, seja uma das entidades que se dedica à pesquisa séria dos estudos judaicos há mais tempo, né? E eu fico feliz de ter participado até agora disso. Mazal Tov. Eu posso falar um pouquinho. Eu, na verdade, comecei os estudos na USP. Eu fui da primeira turma que se formou da USP. Éramos apenas em 3 alunos de estudos orientais. E depois eu trabalhei na USP, através do Centro, durante muitos anos. Do Centro eu trabalhei na USP, mas não só na USP, também trabalhei na PUC vários anos. Foi um período muito feliz da minha vida. E tivemos contato com muita gente, ensinamos muito e aprendemos muito mais. Eu morei em Israel há 17 anos. Quando eu voltei para São Paulo, eu cursei doutorado na USP, no programa de estudos judaicos, e eu acho o desenvolvimento desse centro de estudos judaicos muito importante, porque no momento que teve uma contração da USP, que passou a ser programa de estudos judaicos e árabes, então o desenvolvimento de um núcleo judaico para estudos acadêmicos e pesquisas sérias é maior do que atualmente a instituição pública consegue acolher, é de extrema importância. Estou aqui essencialmente pelo mérito da iniciativa, em memória ao meu pai, que foi muito influente em esse acontecimento. E eu queria citar as palavras do falecido professor Walter Heffeld. Ele falava que, tal como Shakespeare abrange um universo muito maior do que apenas os ingleses, a cultura judaica deve ter consciência de que ela é um valor universal. E nós devemos, como judeus, devemos nos orgulhar. Me sinto, primeiro, em casa. Quantidade de amigos e colegas e parceiros de aventuras intelectuais muito grande. Eu achei um evento formidável. Olha, é uma alegria muito grande e é uma honra também por participar um pouquinho dessa história, né? Foi uma contribuição, uma participação muito importante a partir da comunidade, voltada para a comunidade e para a sociedade em geral. E que
está cumprindo esse papel durante todo esse período, com pesquisas, com todo tipo de estudo, formação de alunos de todas as comunidades existentes, e isso é um trabalho cultural amplo que se perpetua. É uma alegria poder estar aqui comemorando 50 anos do Centro de Estudos Judaicos, da USP. É um local muito importante porque agrega cultura judaica na Universidade de São Paulo e traz uma pluralidade de ideias e revaloriza um conhecimento que é tão difícil de encontrar, ou é um conhecimento antigo. Então eu acho que é muito bom, eu não podia perder a oportunidade de estar aqui para comemorar. São 50 anos e eu sou daquela época, aliás, sou até de antes disso. A gente estudava na Rua Maria Antônia, no prédio da faculdade na Rua Maria Antônia, num vão de escada com uma portinha. Éramos poucos alunos, o espaço não era ótimo, mas o ambiente para começar alguma coisa era muito bom. Foi assim que começou. Eu sou orientando da professora Suzana Schwartz, eu estou fazendo um mestrado, fazendo um estudo da narrativa de Balaão, em números 22 a 24, e é muito bom fazer parte dessa história, é muito significativo, está sendo uma experiência muito enriquecedora para mim, e é muito bom estar aqui nessa comemoração. Essa é uma comemoração muito importante para nós, que somos professores da USP. Estamos reunidos com nossos alunos e com nossos professores para comemorar o Centro de Estudos Judaicos, não apenas a sua história, como o seu futuro, que cada vez é mais e mais promissor. É uma alegria. E eu estou muito feliz de participar desse novo projeto do Centro de Estudos Judaico. Eu estou aqui na USP, né, já faz um bom tempo, fiz meu mestrado e é uma honra, né, participar, né, desse novo momento. Bom, é obviamente uma honra fazer parte desse time ao qual eu cheguei relativamente tarde, mas dou a minha modesta contribuição e espero que dentro de 50 anos, ainda que muitos de nós já não estejamos aqui, possamos comemorar o centenário do centro com atividades e a promoção da cultura judaica. Olha, eu vou falar como socióloga, eu gostei do evento. Por quê? Porque tinha os jovens falando do futuro, engajados, tiveram espaço para falar, espaço para dizer o que estão fazendo. Ver o Celso Laffer é sempre muito interessante pelo modo como ele articula esse lado mais universalista dele, de um cara que tem uma importância no país, com esse lado comunitário, falando da mãe, falando da importância da gente se organizar para apoiar o centro. O modo como ele lida com esses dois lados da identidade judaica e participação pública, eu acho muito interessante. Então eu saio daqui otimista. Eu acho que foi um evento muito legal, o evento foi otimista e eu espero que o centro continue prestando esses serviços que tem prestado esse tempo todo. Sinto muito feliz. Todo o trabalho que o IB faz é muito para as universidades, dentro das universidades. Então a gente está muito contente de poder fazer a nossa contribuição para a continuidade e para o fortalecimento do Centro de Estudos Judaicos da USP. E para iniciar eu queria fazer alguns agradecimentos às pessoas, entidades que possibilitaram que a gente fizesse esse evento. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a Hebraica, a casa, nas pessoas aqui do Gabriel Milewski, do Gabi Milewski, Fernando Rosenthal, que está representando o presidente Daniel Bialski, aqui. Queria agradecer pessoas que contribuíram para que, financeiramente, inclusive, para que esse evento fosse possível. O Mauro Zaitz, que é presidente da Hebra Kadisha. Quero agradecer à Federação Israelita do Estado de São Paulo, na presença do Luiz Kignel, seu presidente, e do Ricardo Birkenstadt. Queria agradecer também o IB, Instituto Brasil Israel,
na presença do seu presidente David Diesendruck, aqui também presente. Há também alguns doadores anônimos, obviamente como anônimos preferem não ter seus nomes desvelados aqui. E queria agradecer também a presença dos professores do programa, alunos do programa, egressos do programa e todo mundo que está aqui. E também, para continuar com a sessão de agradecimentos, há uma comissão organizadora aqui, não só desse evento, mas de uma reestruturação do Centro de Estudos Judaicos hoje. Essa comissão é composta pela professora Susana Schwartz, pela professora Marta Toppel, pelo Marcos Hubner, que está ali, pela Fabiana Greenberg, que trabalha com a gente, Daniel Dueck, está por aí, a Isadora Sinai, que acho que ainda não chegou, e eu. Então, para a gente dar início a essa celebração, eu queria convidar a professora Marta Toppel, atual diretora do Centro de Estudos Judaicos, para fazer uso da palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sei que algumas pessoas não estão, mas é muito importante lembrar estas instituições, então eu vou ler o texto que eu preparei. Prezado senhor Fernando Lottenberg, presidente da CONIB. Prezado senhor Luiz Kignel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Prezado senhor Daniel Bialski, presidente da Hebraica. Prezado senhor David Diesendruck, presidente do IBI, Instituto Brasil-Israel. Prezados professores que no passado atuaram ativamente no SEGI, prezados professores do SEGI, excelentíssimo professor Dr. Celso Laffer e prezado público. É uma honra para mim, além de um grande desafio, ser a diretora do Centro de Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo, num momento como este, momento de grandes turbulências no país de modo geral e nas universidades brasileiras de modo particular. Momento que não estimula novas iniciativas no âmbito da educação universitária por causas que conhecemos todos. Mas a história tem nos ensinado que muitas vezes, por razões que escapam a uma lógica linear, em circunstâncias desfavoráveis foram erguidos grandes projetos. É nosso anseio que o processo de revitalização do Centro de Estudos Judaicos da USP pertença a essa categoria de eventos. A retomada das relações do SEGI-USP com as comunidades judaicas brasileira e paulistana só sinaliza novos compromissos e novos áreas que estamos precisando com urgência para transformar o SEGI-USP num espaço que permita que pesquisadores independentes, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos consigam ter uma base institucional sólida para dar continuidade a seus projetos de pesquisa com excelência acadêmica. Usei a palavra urgência porque nos últimos anos aconteceram alguns fatos importantes que têm minado a possibilidade de continuarmos desenvolvendo pesquisas em estudos judaicos na USP, assim como isto aconteceu no passado. Estou me referindo à fusão do programa de pós-graduação em estudos judaicos com o programa de pós-graduação em estudos árabes em um programa só, medida concretizada por pressões da CAPES e da USP, e em 2018 o seu desmembramento para criar um megaprograma chamado Programa Letra, Programa de Letras Estrangeiras e Tradução, no qual convivem os programas de pós-graduação em russo, francês, árabe, tradução e hebraico. O programa Letra também foi resultado de pressões da CAPES e da USP. Nessa multidão de professores e programas, o programa de hebraico perdeu visibilidade e força. A primeira razão para isso é que são pouquíssimos os alunos que imaginam que um programa chamado Letra oferece disciplinas e orientadores em estudos judaicos, seja para pesquisar o sionismo, a Shoah, diferentes facetas do judaísmo brasileiro, literatura judaica israelense, Talmud, entre outros.
A segunda razão é porque, sendo o programa de hebraico um programa pequeno, ele tem ficado com menos verba para organizar as atividades de alunos, professores, pesquisadores externos e convidados internacionais. A herança que têm nos deixado os fundadores do CEGI-USP, o Rabino Pincus e a professora Rivka Berezin, os professores Jacob Ginsburg e Enrique Ratner, Zichronam Lebracha, os professores Anita Novinsky e Nachman Falvel, e os professores que posteriormente tomaram as rédeas do CEGI-USP, a Nancy Rosenchan, Berta Waldman, Eliana Langer, Anna Spitkowski, Priscila Greenblatt, Tal Goldfein e os finados Samuel Oxman, Yehuda Busquila, Tzipora Rubinstein, Walter Reffel e Ruth Leftel, não nos deixa outra escolha. Devemos e almejamos seguir seu caminho. Mas nos últimos anos a estrutura do SEGI ficou totalmente carente de verba com o plano de austeridade, para chamá-lo de algum modo, que atingiu as universidades brasileiras, criando impactos negativos. Se continuamos existindo, foi só por meio de inúmeros malabarismos e por acreditarmos que o CEGI-USP é um lugar estratégico privilegiado para os judeus e para o judaísmo brasileiros. Nunca existiu na América Latina, nem existe na atualidade outro centro de estudos judaicos locado numa universidade pública do prestígio da USP, relacionado organicamente a um programa em estudos judaicos que abrange do bacharelado ao doutorado. Vemos nesse fato um indicador do compromisso que tiveram com o SEGI, a USP por um lado e a comunidade judaica brasileira por outro. Num momento difícil para os judeus, pela ocorrência cada vez maior de eventos antissemitas em diferentes lugares do mundo, pela agressividade demonstrada contra Israel através do movimento BDS, extremamente forte na Universidade de São Paulo, pela proliferação de grupos que causam confusões sérias entre o judaísmo e determinados posicionamentos políticos, e entre o judaísmo e os judeus e diversas congregações cristãs, é no SEGI que essa desordem pode ser, se não resolvida, pelo menos analisada sistematicamente com seriedade. Pessoas da comunidade menos informadas também usufruirão dessas análises elucidativas, bem como a imprensa e outros segmentos da sociedade maior. Mas para funcionar como um centro estratégico, além de acadêmico, precisamos de novas iniciativas, algumas das quais já estão funcionando, a exemplo da utilização do espaço Maria Antônia para mover cursos de extensão sobre judaísmo em Israel, a redação de um novo estatuto, acorde com os novos objetivos que nos impusemos e que nos permite angariar fundos de modo mais ágil e transparente, a criação de grupos de trabalho no CNPq, que mostraram ter um grande poder de convocatória entre alunos e pesquisadores de outras faculdades e universidades e de outros países, e a parceria com o IBI para a realização de atividades conjuntas. Daniel Dweck, doutorando do programa Letra na área de estudos judaicos, apresentará a todos vocês o projeto do novo SEGI-USP. Acredito importante terminar esta fala salientando que, assim como os programas de chinês, japonês, russo, coreano, armênio e árabe recebem apoio e verba das respectivas comunidades e de agências de fomento nos países de origem, interessadas no desenvolvimento de pesquisa sobre essas culturas, o povo judeu, o povo do livro, não pode se permitir ser diferente. Os judeus, o povo do livro, têm a obrigação de mostrar a sua riqueza cultural e continuar produzindo cultura. O dia de hoje, que nos mobilizou e nos reuniu para celebrar o cinquentenário do SEGI e, ao mesmo tempo, fazer o lançamento do novo SEGI-USP, contou com o apoio de várias instituições da comunidade judaica no primeiro sinal de compromisso com os novos ares que estão começando a soprar.
Agradeço, então, aos presidentes das instituições que nos apoiaram, aos professores do programa de hebraico, em especial à colega Susana Schwartz, ao Dr. Bruno Schlag, do programa de hebraico, ao Dr. Marcos Hubner, pós-doutorando do programa de hebraico, a Daniel Dweck e a Isadora Sinai, doutorandos do programa de hebraico, e a Fabiana Grimberg, a monitora, mestranda do programa de hebraico e monitora do novo SEGI USP. Sem o entusiasmo, a garra, a inteligência e o compromisso e o tempo de todos eles, a iniciativa do novo SEGI USP não teria saído do papel. Muito obrigada. Professora, muito obrigado. Queria chamar agora aqui pela casa para dizer algumas palavras. Fernando Rosenthal está representando o presidente Daniel Bialski para dizer algumas palavrinhas para a gente. Boa noite a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer por vocês a escolha da Hebraica, para que nós possamos ser aqui os anfitriões e estar recebendo esse evento tão importante. Obrigado. Eu quero dizer que a Hebraica está de portas abertas para instituições que tenham o mesmo pensamento e que tenham correntes de pensamento como o nosso. Nós aqui temos muita honra de receber uma entidade que atua como catalisadora e ponto de referência das universidades e alunos do Estado de São Paulo e de todo o Brasil. Agradeço, muito obrigado pela presença de vocês. Queria chamar agora o Dr. Luiz Kignel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, meu amigo. Tenho o prazer. Boa noite a todos. Vou passar as menções dos que me antecederam, fiquem todos nomeados. Apenas com a permissão dos rabinos aqui presentes, como de praxe, que nos honram com a presença. Em nome da comunidade judaica, eu venho trazer para vocês uma satisfação muito particular. Porque o Centro de Estudos dá uma cara, uma face, que muitas vezes não é conhecida pela coletividade maior. Nós estamos acostumados a trabalhar com símbolos, né? Então, essa pessoa é daquele jeito, aquela comunidade é daquele jeito, e muitas vezes a gente não consegue demonstrar para a comunidade maior os verdadeiros laços da comunidade judaica e o que é um judaísmo puro, um judaísmo autêntico, um judaísmo igualitário. Quando a gente vem aqui ao centro e vê o trabalho que vocês fazem, eu acho que vocês são os melhores representantes que a gente pode e deve ter na comunidade maior. A comunidade se orgulha de ter um projeto como esse, no qual a gente tem membros da nossa comunidade participando, porque isso dá uma cara jovial da comunidade. A gente trabalha muito com estereótipos, talvez isso que me fugia como uma palavra, e aquele estereótipo do judeu só preocupado consigo mesmo e não preocupado com o próximo, é uma luta constante nossa de desmontar. E a melhor maneira de se desmontar isso é esse tipo de atividade. É mostrando a nossa verdadeira cara, a nossa verdadeira face. Eu acho que a comunidade judaica, ela é sim devedora do centro, medida que vocês conseguem passar uma imagem igualitária do judaísmo, uma imagem igualitária e realista. Espero que vocês possam trabalhar muito em nome de um São Paulo e de um Brasil maior, possam trabalhar junto com a nossa comunidade, e no que for possível para nós como federação, portas sempre abertas. Como hoje estamos aqui apoiando, no que mais vocês necessitarem. Contem com a gente. Shana Tová Umetuká. Obrigado. Na minha ordem aqui, não sei se eu vou alterar um pouquinho a ordem, gostaria de chamar o Sérgio Napchan,
está representando o presidente da CONIB, o Fernando Lotenberg, que infelizmente não está conseguindo chegar a isso. Então o Serginho vai dizer algumas palavras para a gente. Boa noite a todos e a todas. A Universidade de São Paulo é a concretização do sonho de algumas lideranças paulistas. Após o revés sofrido por São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932, o Estado viu-se ante a necessidade de formar uma nova elite, capaz de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, do governo e da melhoria do país. Com esse objetivo, nasceram duas instituições distintas. Em 1933, um grupo de empresários fundou a Escola Livre de Sociologia e Política, hoje Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Em 1934, o então interventor de São Paulo, Armando de Sales Oliveira, criou a Universidade de São Paulo, nas palavras de Sérgio Milliet: de São Paulo não sairão mais guerras civis e anárquicas, e sim uma revolução intelectual e científica, suscetível de mudar as concepções econômicas e sociais dos brasileiros. Desde então, o sonho se concretizou em uma impressionante realidade. O talento e a dedicação dos docentes, alunos e funcionários da USP têm sido reconhecido por diferentes rankings mundiais, criados para medir a qualidade das universidades a partir das produções científicas. Outro sonho. Na década de 1960, foi a criação do Centro de Estudos Judaicos da USP, na USP. Naquela altura, já considerada uma das instituições acadêmicas e científicas mais relevantes no Brasil. Na época, foi constituído um comitê na Federação Israelita do Estado de São Paulo e por uma comissão composta por professores da USP, conforme mencionado pela professora Marta, como centro complementar do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com o propósito de divulgar o legado da cultura e da ética judaica no meio acadêmico e na sociedade. Sonhos que são sonhados coletivamente podem se transformar em realidade para muitos. Nestes 50 anos de existência do Centro de Estudos Judaicos da USP, vários estudos foram realizados, pesquisas foram produzidas, alunos foram instruídos e titulados, livros foram escritos e publicados, e a população brasileira teve acesso ao conteúdo que parecia ser hermético da cultura judaica e seu legado ético. Sabemos que a Bíblia, o Talmud e outros livros tiveram influência na formação da cultura ocidental na qual nós nos formamos. Sabemos, o legado ético e a cultura judaica não são patrimônio exclusivo do povo judeu. Fomos influenciados, influenciamos, e esta é a vocação da cultura: irradiar conhecimento, educar pessoas, aumentar o nível de consciência. Temos grandes expoentes em nossa milenária história. Somos herdeiros de uma tradição que privilegia o conteúdo, o esforço, a busca do conhecimento. Como diz Jean-Paul Sartre, se a cultura não salva ninguém, tem pelo menos a virtude de ser um produto do homem, no qual ele se reconhece e se projeta. Parabenizamos o Centro de Estudos Judaicos pelos 50 anos de produção e geração de conhecimento. Percebemos que o Centro está buscando novas parcerias com o objetivo de renovar e planejar os próximos 50 anos. É muito bom e importante que o Centro de Estudos Judaicos da USP possa estar em contato permanente com a comunidade judaica local e a sociedade brasileira. Como diz um provérbio popular da tradição judaica, o conhecimento não ocupa muito lugar. Aproveito a oportunidade para desejar a todos presentes um Shana Tová e que tenhamos um ano com boas notícias. Obrigado, Sérgio. Queria chamar agora David Dizendruck, presidente do IB, do Instituto Brasil-Israel. O Fernando acabou de chegar. Você quer falar, Fernando? É uma honra te ter aqui. Bom, boa noite a todos. Muito orgulhoso e muito contente de estar aqui e com muita humildade perante tantos
professores e acadêmicos, eu gostaria de dirigir algumas palavras em nome do Instituto Brasil-Israel. Primeiro, eu queria agradecer à doutora Marta Toppel, diretora do Centro de Estudos Judaicos da USP, em nome de quem estendo os agradecimentos a todos os professores do SEG e da Universidade de São Paulo. Nas últimas décadas, narrativas maniqueístas adotadas tanto por setores do campo conservador como por setores do campo progressista criaram caricaturas ideológicas a respeito do Estado de Israel e do conflito palestino-israelense. O caráter de excepcionalidade no tratamento a Israel também contribui com as discussões sobre o tema se tornem estéreis e fomentem o preconceito. O retorno do antissemitismo na Europa e seu crescimento nos Estados Unidos, revelado em pesquisas recentes, demonstram o perigo destas narrativas. Tal diagnóstico embasou a formação do Instituto Brasil-Israel, que se propõe a expor a complexidade do assunto, abrindo caminho para o diálogo e pluralidade de opiniões. A proposta do IB é quebrar essas lógicas binárias e caricaturas ideológicas a respeito dos conflitos na região. O IB considera as universidades locais estratégicos. Muitas vezes é ali que se originam debates que mais tarde ganham importância na sociedade, especialmente se tratando de antisionismo. Exemplo disso são os movimentos de boicote a Israel. O IB busca responder a esses desafios de dentro para dentro. Ou seja, não se trata de entrar quando há uma crise, realizar uma atividade, sair e voltar quando houver a próxima. O IB trabalha de maneira processual, junto àqueles que estão lá, no dia a dia, e por isso mesmo, aqueles que costumam ser os primeiros alvos das campanhas discriminatórias. Assim, o IB tem apoiado diversos centros e núcleos de estudos judaicos em vários estados do Brasil. Em Porto Alegre, apoiamos a reativação do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, as atividades do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ. Em São Paulo, a criação e as atividades do Laboratório Israel-Palestina na PUC e as atividades do Centro de Estudos Judaicos da USP, inclusive com recursos. Importante destacar que o IB não interfere nos caminhos que serão trilhados por cada um desses centros e núcleos. Entendemos que são os professores e alunos os mais capazes de identificar os desafios e elaborar as respostas mais eficazes. Além de apoiar a realização de seminários, palestras, debates e grupos de estudo e pesquisa, dada a carência de material em português sobre assuntos relacionados a Israel e as relações do país do Oriente Médio, o IB também incentiva a publicação de livros escolhidos por uma comissão acadêmica. Por tudo isso, ficamos muito felizes em participar dessa comemoração dos 50 anos do Centro de Estudos Judaicos da USP, ao lado de tantos amigos. Esperamos continuar a somar esforços para que o SEG permaneça sempre ativo e forte. A universidade pode e deve valer de organizações da sociedade civil que são referência a alguns temas, podendo trabalhar juntos. Em especial, a aproximação entre a universidade e instituições da comunidade judaica traz impactos positivos para os dois universos, estabelecendo um círculo virtuoso que qualifica as conversas para dentro e impulsiona o seu alcance para fora. Em meio a muito aprendizado, temos sentido isso diariamente desde que o IB foi criado. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Contem conosco, Shana Tová. Vamos mudar um pouquinho de fase aqui. Nós garimpamos um material lá no Centro de Estudos Judaicos.
Bom, eu voltei entusiasmada, depois que acabou o meu semestre, voltei para o Brasil e a primeira coisa que eu fiz foi convocar uma reunião. O Dr. Alfred Hirschberg, saudoso Alfred Hirschberg, que tanto se empenhou também por esse centro, e o Dr. Pincus, Fritz Pincus, que era professor de hebraico nas Letras Orientais, não é? E convidei a Rivka Berezin e convidei o Jacob Ginsburg. Não sei se o Ratner estava nessas primeiras reuniões. E nós fizemos os primeiros projetos de como construir um centro de estudos judaicos na universidade. Foi assim que ele nasceu indiretamente, com toda essa rede aí de pessoas que se comunicaram, e foi assim que nasceu a ideia de criar um centro de estudos judaicos. Mas naquele tempo, foi assim, eu me lembro, na CIP tinha mais de 600 pessoas, o Alfred Hirschberg que preparou aquela conferência, não sei se você foi também, Rivka, naquela conferência na CIP, e aí, aliás, se pegarmos a crônica israelita, que era o jornal editado pelo Alfredo, vamos encontrar tudo isso. E naquele tempo, nós trabalhávamos no American Jewish Committee. Eu fazia parte da diretoria da revista Comentário. Era o Celso Laffer, o Pernide do Rio, era um grupo, e a revista publicou assuntos interessantíssimos naquela época. Então, começou, assim, uma efervescência de interesse pela história judaica. E os judeus daqui também começaram a despertar, principalmente quando souberam que esses convertidos têm relação com a história do Brasil, que era uma coisa que também só conheciam algumas pessoas que tinham lido Paulo Prado, o resto ninguém conhecia, ninguém sabia. Então, em 1969, eu acho que isto que é importante de ficar registrado. O Centro de Estudos Judaicos foi o pioneiro na divulgação, no ensino, ou na introdução no seu currículo, os estudos inquisitoriais e estudos do marranismo. Foi o Centro de Estudos Judaicos, o primeiro órgão no Brasil, mas agora é muito importante também lembrar que não foi só no Brasil, porque eu acho que foi o primeiro pioneiro nesses estudos no mundo. Pode ser que houvesse esses estudos em algum convento ou algum mosteiro, para uma escola religiosa, mas em universidade laica, nem Yale, nem Princeton, nem Harvard, nenhuma tinha estudos sefaradis. Parece a mim que o Centro de Estudos Judaicos, de alguma maneira, foi inspirado pelo Dr. Fritz Pincus. Porque ele foi um pioneiro, ele conseguiu criar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras um curso que de início era um curso livre de hebraico e de judaísmo. A partir daí, a Rivka Berezin, que tinha estado em Israel durante alguns anos, fez ciências sociais, né? Ela é minha colega socióloga, e pelo conhecimento que ela tinha do hebraico, o Dr. Pincus convidou-a a ajudá-lo nestes cursos livres, que depois se transformaram numa disciplina. Conversando com a Rivka, eu disse para ela, veja, vocês agora têm uma disciplina que se chama, né, que é a cadeira de hebraico, mas eu acho que para se entender o hebraico, para se entender tudo que está em volta desse hebraico que é o judaísmo, seria necessário pelo menos um curso de cultura judaica, de sociologia judaica, para que as pessoas possam entender não a língua, mas as pessoas que falam a língua, e assim poder entender melhor a língua, não é? O sentido que esta língua tem e por que é que ela chegou aonde ela chegou. Do Dr. Pincus, que me parece que foi a pedra fundamental do centro, depois a presença da Rivka, não é? Trabalhando com ele, depois sendo a sucessora dele, que na verdade acabou integrando realmente esse curso livre, que depois foi uma disciplina e que acabou sendo uma área das letras. Das letras, não é?
Na verdade, não se atribui a um indivíduo. E eu posso dizer de que a ideia de Centro de Estudos Judaicos estava vigente desde que o iluminismo alemão, a partir daí, transformou o judaísmo numa Wissenschaft, isto é, Wissenschaft des Judentums, a pesquisa sobre o judaísmo num nível ou sob o critério acadêmico-científico. Portanto, na Alemanha do século XIX, formaram-se centros de estudos judaicos, mais do que isso, né? Eram as Hochschulen, as escolas de nível superior para o estudo do judaísmo. E a ciência judaica nasce ali. Isso passa para os Estados Unidos com a própria imigração do judaísmo alemão. Na Universidade de São Paulo, nós tivemos um centro que precedeu a criação do Centro de Estudos Judaicos. Era o Centro de Estudos Árabes, que começa em 1964, na verdade, e que, sem dúvida alguma, também foi, de certa forma, um estímulo para o judaísmo brasileiro. Eu diria, algumas pessoas preocupadas, sejam instâncias, Federação Israelita do Estado de São Paulo, e personalidades como o Dr. Alfred Hirschberg, que tem uma visão muito profunda do que deveria ser uma comunidade. A partir de 68, que começou a se reunir, foi denominado Comissão Planificadora. Eu tenho os nomes que estão, professor Pincus, o Rabino Pincus, Fritz Pincus, porque a cátedra de hebraico antecedeu a formação do Centro de Estudos Judaicos. Essa cátedra já existia. A cátedra por si tem uma história. Me parece que ainda não foi feita, não sei, Berta, parece que ainda não foi. É uma história muito interessante que eu me deparei com ela ainda no Rio de Janeiro, quando o Rabino Pincus escreve ao Davi José Pérez, e eu estou falando dos anos 50. Antes da fundação. Bem antes da fundação. E, nesse sentido, a comissão era o Rabino Pincus, o Henrique Ratner, que era professor de Sociologia, o professor Jacob Ginsburg, que estava na ECA, Marcos Führer, que era o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e Dr. Alfredo Hirschberg, que era exatamente o elemento de ligação e, eu diria, o mentor com uma visão do que poderia ser esse centro, Anita Novinsky e a professora Rivka Berezin. Eu me agreguei um pouco depois. Na verdade, se resumia a língua, literatura e muito pouco cultura. Muito restrito. Por outro lado, não havia uma visão da Wissenschaft des Judentums. Não havia uma visão da ciência judaica que poderia abarcar filosofia, história, outras áreas, ou antropologia, ou sociologia, e nesse sentido, estudos bíblicos, nesse sentido, o curso de hebraico estava focado no ensino da língua e da literatura. De certa forma, o Centro de Estudos Judaicos, logo no início, já se formulou como um centro interdepartamental. Do centro como um centro de cultura que irradiaria as diversas facetas, diversos aspectos da história, da cultura e dos problemas que se enfrenta em transmitir este acervo de conhecimentos, de experiências históricas. A ideia deste centro, né,
veio após um período em que, digamos, toda a coletividade judaica sofreu um processo de transformação na medida em que as primeiras levas de imigrantes, não só se aculturaram, como seus filhos começaram a ingressar na vida do país, as transformações culturais foram acentuadas. O problema da recepção e da aceitação por parte do contexto se colocou de um modo evidente, porém muito mais ainda com o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, com a Shoah, com o surgimento do Estado de Israel, Tudo isso trouxe um novo tipo, uma espécie de nova visão com respeito ao modo de como se viria a colocar a questão judaica e do judaísmo no universo que nós vivemos. As pessoas eram mais ou menos as seguintes: Anatol Rosenfeld, Walter Reichelt, Anita Nowinski. Isto todos não vieram de uma vez, porém foram se juntando. Celso Laffer, em dado momento, começaram, digamos, a ser discutidas algumas ideias que ficaram suspensas no ar. Porém, de repente, eles encontraram um polo. A Anita Nowinski foi aos Estados Unidos e lá conversou com algumas pessoas, com o pessoal da Memorial Foundation. E eles animaram no sentido de desenvolver um centro de estudos judaicos aqui no Brasil. E para isso precisava haver uma garantia institucional. Essa garantia institucional, essa base institucional era a federação. Nesta época, na federação, trabalhava o Beno Milnitsky, que era uma pessoa de grande compreensão nisto. Ele foi uma das pessoas que realmente deu maior apoio a essa ideia. E outra pessoa que posteriormente também levou à frente isso foi o Dr. Marcus Führer. Graças a ambos, o centro chegou realmente a se estruturar. Bom, agora a gente está vendo um pouquinho lá para trás, né? Agora a gente quer falar para frente. A gente quer falar um pouquinho do que a gente pensa, do que foi pensado para esses próximos anos, para o nosso futuro do centro. A Marta já introduziu um pouquinho da problemática que a gente vem vivendo lá na USP há alguns anos e como a gente pensa poder reverter um pouco toda essa situação, incrementar, criar realmente um centro vivo de estudos judaicos. Então, eu queria convidar para fazer essa apresentação o Daniel Dweck e o Marcos Hubner para falar. Tem microfone aí. Já pegou? Ok. Pega o outro sem fio também. Não, dá para Daniel. Apresentação ali no só para deixar. Daniel, você quer que eu apare? Não, só queria ampliar a apresentação. Não sei onde está o computador. Está aqui? Ah, está aqui, desculpa. Estava aqui embaixo. Em cima, aqui. Isso, aí. Agora, vai lá. Posso começar? Então, logo depois dessa apresentação aqui, o professor Celso Laffer vai nos dar a honra da sua palavra. Bom, boa noite a todos. Bom vê-los aqui. Muitas caras conhecidas, algumas nem tanto. E talvez até por conta disso, me apresentar rapidamente. Sou Daniel Dweck, atualmente faço doutorado lá na Universidade de São Paulo, no curso de Letras, e há algum tempo, junto com toda essa equipe que vocês já conheceram, a gente tem se debruçado nesse projeto
de reestruturação, reorganização do Centro de Estudos Judaicos da USP. E eu queria contar rapidamente uma breve história para vocês entenderem como a gente chegou até aqui. Eu estudei a vida inteira num colégio judaico. Eu fui aluno do Peretz desde o pré-primário até o terceiro colegial. E quando eu terminei, fui fazer Ciências Sociais, ali na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Achei que depois de 17, 18 anos da minha vida, estaria livre dos estudos judaicos, do curso de hebraico, literatura israelense, etc. E qual não foi a minha surpresa, andando pela universidade, quando me deparei com uma sala com um letreiro grande, Centro de Estudos Judaicos. Foi um choque tão grande que me fez bater na porta, entender o que é que esse lugar estava fazendo ali dentro e como podia ser que o que até então tinha sido uma particularidade na minha vida acadêmica, eu era o único judeu da classe e isso era, enfim, a minha especificidade, de repente estava ali nesse universo. O que aconteceu é que essa aproximação acabou me levando a fazer mestrado justamente dentro do programa de hebraico, na época, Programa de Estudos Judaicos e Árabes, e 4 anos depois, ao doutorado. Durante o processo seletivo para ingresso no curso de doutorado, eu recebi uma notícia enviada por um amigo no grupo de WhatsApp, de que não havia mais aquele programa para o qual eu havia me inscrito e já tinha feito e passado por 2 fases. Era um processo seletivo longo. Como assim não existe mais? Está no meio do processo seletivo, enfim, está aqui, está tudo certo e tal. O fato é que, de fato, o programa ele tinha deixado de existir naquele momento e, como a Marta já antecipou, ele foi fundido numa série de outros programas que também deixavam de existir, passando a se chamar Letra, né? Esse grande guarda-chuva que, em alguma medida, deixava de lado a própria especificidade dos estudos judaicos. E foi esse o momento. Terminou o processo seletivo, eu ingressei junto com outras pessoas que já estavam lá, nesse momento que essas 2 professoras do centro, a Marta e a Suzana, chamaram alguns alunos e falaram assim: gente, é o seguinte, o programa, ele agora faz parte de um muito maior. O que sobrou é o Centro de Estudos Judaicos. Cabe a nós decidir se a gente quer torná-lo forte ou não. A gente gostaria e quer contar com vocês. E a gente começou, então, a fazer esse desenho. Passa o primeiro slide. Vocês vão ver que é um projeto absolutamente simples. Eu acho que toda a beleza do projeto está na simplicidade dele. Vocês vão ver que não há nada de muito estrondoso no que a gente vai ver. Para quem nunca esteve na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e só ouve, dentro da comunidade judaica, a gente fala muito da FEFELESH e dos eventos que tem na FEFELESH, se assusta com algumas coisas que acontecem lá, mas enfim. Andando pelo prédio da Letras, na sala 105, vai se deparar com essa portinha aqui, que foi aquela que eu vi e que me chamou muito a atenção. Dentro dela tem essa biblioteca com aproximadamente 4.000 livros na área de Bíblia hebraica, literatura hebraica, cultura judaica, identidade judaica, etc. Um acervo interessante em língua hebraica e em língua Yiddish e outras línguas. E ela é assim, pequenininha, modesta, com uma mesa no meio, mas boa parte das vezes em que a gente passa na frente dessa porta, a gente encontra essa porta fechada, ou pelo menos encontrava essa porta fechada, o que para mim era um motivo de muita angústia. Uma angústia que se intensificou quando a gente recebeu um e-mail
de uma pessoa que não era de São Paulo, era de Belo Horizonte, estava passando pela Universidade de São Paulo, ela não era aluna da Universidade de São Paulo, enfim, só estava passando lá, descobriu que tinha um centro de estudos judaicos, foi ver o que era aquilo, e a porta estava trancada. Isso deixou a gente bem angustiado, e a gente não poderia começar, então, o projeto do novo Centro de Estudos Judaicos com a fase 1, que é justamente a fase abrir as portas. A gente precisava fazer o mínimo para que o Centro de Estudos Judaicos da USP entrasse em funcionamento. Então, basicamente, ter alguém que pudesse estar lá dentro, fazer o atendimento às pessoas, possibilitar o acesso aos livros e mesmo ao uso da sala. A gente pode passar? Então, funcionamento durante todos os dias da semana, com atendimento ao público, online ou presencial. De fato, isso passou a acontecer com o apoio de algumas pessoas, mais um passinho para frente. E para que a gente pudesse viabilizar esse atendimento, a gente fez um processo seletivo muito interessante. A gente chamou aquela pessoa que tinha mandado aquele e-mail para trabalhar conosco. Ela tinha acabado de chamar e é a Fabiana que está agora passando esses slides. Uma outra necessidade que a gente identificou foi fazer circular todo aquele acervo de livros do Centro de Estudos Judaicos. Falei para vocês, são 4.000 livros que a gente não encontra nas diversas bibliotecas da Universidade de São Paulo. Essa, para quem conhece, é a página de busca de acervo bibliográfico na USP. Você tem acesso a todas as bibliotecas que estão cadastradas e, por meio desse programa, encontra os livros que você quer. Nenhum dos livros do SEG está cadastrado nessa plataforma. Ou seja, apesar do SEG estar dentro da USP, o SEG, muitas vezes, não está na USP. Então, um esforço nosso é de fazer a costura do SEG com todas essas outras plataformas da Universidade de São Paulo, potencializando a ação do centro também para a comunidade uspiana. Daniel, me dá licença, vou te interromper um instante. Pessoal, meu nome é Marcos Rubner, eu sou pós-doc desse departamento. Na verdade, a minha história não é tão interessante quanto a do Daniel, né? Eu entrei no departamento após um almoço com a minha querida amiga, a professora Nancy Rosenchan, né? Quando eu fiquei sabendo que existia esse departamento, eu sou engenheiro por formação, eu fiquei sabendo que existia esse departamento, então eu fui buscar as informações e achei que tinha tudo a ver comigo, eu acabei entrando, já estou no pós-doutorado, né? Já sou veterano do departamento, né? Desculpe, eu interrompi o Daniel para dizer o seguinte, esses processos burocráticos da USP são às vezes um pouco demorados. Então, o que a gente está fazendo? Nós temos, daqui a pouco o Daniel também vai mencionar, nós temos um site novo, a gente está fazendo um site novo do departamento, no mesmo sistema dos outros sites da USP, do departamento Letra, da Faculdade de Filosofia. Passou? Beleza. Então, isso aí é um print da capa, da homepage do nosso site, ok? Então, dentro do nosso site, nós temos hoje já funcionando, vocês podem ver ali, um dos itens é acervo. Então, hoje, se alguém precisar pesquisar um desses livros lá do Centro de Estudos Judaicos, já pode entrar no nosso site e fazer uma pesquisa por autor, ou por título, por tema, e pode acessar esses livros à distância, ok? Daniel, desculpa te interromper, por favor, continua. Imagina, fica sempre à vontade. Bom, é isso, pode avançar. Além do site, a gente achou importante comunicar tudo o que estávamos fazendo também pelas redes sociais. E esse se transformou num canal para que o Centro de Estudos Judaicos da USP se comunicasse com a comunidade maior, a sociedade brasileira como um todo, chamando atenção para aspectos da cultura judaica, da literatura hebraica, da Bíblia hebraica, enfim, todas as linhas de pesquisa do Centro de Estudos Judaicos, além de, claro, avisar as defesas de teses e dissertações, etc. Bom, concluída a primeira fase, que é basicamente colocar o SEG em funcionamento, disponibilizando o atendimento e os seus canais de comunicação, a fase seguinte era abrir as janelas.
O SEG, historicamente, tem algumas vitrines, que a gente está chamando aí de janelas, e que estavam em funcionamento e que a gente gostaria também de intensificar. Então, a primeira delas é os cursos de extensão. Eu vejo aqui que, enfim, tem... Pode passar para a próxima fase. Tem alguns professores até que ministram cursos de extensão. Essa aqui é o curso de extensão no prédio da Maria Antônia, que foi mencionado também. Tem cursos de extensão acontecendo agora, vários deles, vamos mais à frente. A ideia de retomar revistas históricas do Centro de Estudos Judaicos da USP, pode ir para frente. A gente tem cadernos de língua e literatura hebraica, uma publicação super importante do centro, que a gente está... vai lá. Quer que eu te interrompa? Não tem problema. Esqueci, vai lá. Não tem problema. Pessoal, temos aqui presentes, aqui com muita honra, nós estamos recebendo aqui o professor Saul Kirschbaum, e a professora Berta, que eu não sei onde está, mas está por aí, professora Berta, e a professora Eliana, eu acho que são os que começaram a revista Vértices, é isso mesmo? Vocês são os precursores, os pioneiros da revista Vértices. Gostaria de pedir para vocês, inclusive, uma salva de palmas para eles. A revista Vértices, gente, está completando esse ano 20 anos de existência. A revista Vértices está completando 20 anos de existência. Eu vou pedir a Isadora. Isadora está... Cadê a Isadora? Vou pedir a Isadora para falar algumas palavrinhas sobre a Vértices para a gente, tá bom? Obrigada, Marco. Sou um pouco mais baixa que todo mundo aqui. Eu sou editora da Vértices já há um pouco mais de um ano. A gente já está lançando, eu já estou lançando provavelmente a 3ª edição, que é organizada por mim nessa semana. E a Vértices ela é diferente da Cadernos, principalmente porque ela é uma revista feita pelo corpo docente para o corpo docente. Então, ela é sempre editada por um aluno, inclusive agora que eu sou doutoranda do Programa de Estudos Judaicos, eu estou me encaminhando para o fim, a gente já está se organizando para deixar essa revista na mão, provavelmente da Fabiana, que vai seguir no programa por mais um tempo. É muito importante que o editor seja um aluno. E nós publicamos alunos, nós publicamos mestrandos, nós publicamos mestres, nós chegamos a publicar até pessoas da graduação, já no fim, porque é importante oferecer esse espaço que é diferente de outras revistas que vão exigir titulação, que exigem que sempre que um orientador coassine. A gente quer que a Vértices seja um espaço para acadêmicos em formação, para pessoas que ainda estão no início da carreira acadêmica, para que elas possam ter espaço, para que elas possam elaborar os pensamentos, as ideias e abrir esse espaço de discussão ainda para alunos. E a outra linha que a gente tem que estar sempre mantendo na Vértices é essa ideia de uma interdisciplinaridade. Ela é uma revista de estudos judaicos, então nós publicamos artigos em todas as áreas, mas principalmente nós tentamos publicar artigos na área de letras, por exemplo, que não se resumam ao hebraico. Nós publicamos pessoas que vieram do alemão, pessoas que são do italiano, pessoas do francês, porque a gente gostaria sempre de lembrar que, por exemplo, Freud era judeu e cabe dentro da Vértices um artigo sobre ele. Kafka era judeu e claramente cabe dentro da Vértices um artigo sobre ele. Então, a Vértices é uma vitrine boa dentro da graduação, principalmente dentro dos mestrandos, e uma forma que a gente consiga se integrar com todo o resto da letras, principalmente com os outros departamentos de língua. Obrigada. Pessoal, nós transformamos a Vértices em alguns anos. Ela tinha um péssimo conceito quando nós pegamos ela, e nós transformamos para B, estamos em B2 agora, de B3 para B2, e o nosso projeto para os próximos meses é transformar ela em A. Então, a gente já tomou algumas medidas. Vocês que de vez em quando entram na Vértices e veem, vocês vão ver que ela vai mudar o layout e ela vai mudar também toda a estrutura. Então, o nosso plano é que ela se torne A muito em breve. Ok, Daniel? Ok. Nós temos também, gente, no departamento, um simpósio a cada 2 anos. Esse simpósio é um simpósio de referência. A gente tem sempre mais ou menos uma média de 40 apresentações, que é um número relativamente grande para estudos judaicos. Então, nós temos recebido aqui na USP
a cada 2 anos, gente praticamente de todo o país. É evidente que a maioria, vamos dizer assim, metade das pessoas mais ou menos são oriundas aqui de São Paulo, mas a gente sempre tem pessoas de vários estados do Sul e algumas do Nordeste, e nos últimos simpósios tivemos uma ou outra pessoa do Norte, que é uma coisa impressionante, né? Nós temos, por exemplo, sempre gente de Uberlândia, nós temos sempre gente do interior do Paraná. Então, um simpósio realmente se tornou uma referência nessa área de estudos judaicos no Brasil. O nosso plano é manter ele e cada vez desenvolver ele mais, aumentar ele mais de tamanho, tá bom? Bom, tudo que a gente viu até agora, certamente nos faz pensar, enfim, já tinha curso de extensão, já tinha revista, já tinha simpósio, que novo SEG é esse? De fato, a gente gosta do SEG como é o SEG. A gente, retomando algumas das suas vitrines, tem por objetivo que o SEG seja mais ele mesmo e não mudar o SEG para alguma coisa que ele não é. E isso eu acho que é importante deixar claro. Teve uma coisa que, de fato, a gente deu um passo além, e é que a gente chamou, então, dessa fase 3, que é abrir os livros. Então, abertas as portas e as janelas, faltava abrir os livros, e, como Centro de Estudos Judaicos, era preciso, a gente achava importante ter um canal de produção de conhecimento, reunindo, então, os pesquisadores vinculados a essa organização. E foi criado o Núcleo de Estudos de Judaísmo Contemporâneo, um guarda-chuva onde cabe bastante coisa. Pode avançar, a sigla dele é no EJUC. Ele já está cadastrado no CNPq como um grupo de pesquisa com atividades regulares mensais na Universidade de São Paulo, reunindo, então, esse grupo de pesquisadores e interessados em geral. Para que a gente possa, e aí talvez aqui esteja o âmago do novo SEG, viabilizar tudo isso que a gente tem feito e aquilo que a gente ainda almeja fazer, nos pareceu importante dar um passo em relação à governança do Centro de Estudos Judaicos da USP. O Centro de Estudos Judaicos é um centro autônomo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e que, por essa característica, precisa responder a uma burocracia específica da universidade. Para dar um exemplo pontual, qualquer doação que seja feita para o Centro de Estudos Judaicos tem um desconto de até 40% que vai direto para a universidade. O que os profissionais das universidades nos sugeriram fazer para lidar com essa questão é organizar um novo estatuto que permitisse a associação de pessoas interessadas no Centro de Estudos Judaicos da USP, nas suas atividades, no formato de associação de amigos. A gente finalizou essa redação há algumas semanas. Nesse momento, essa associação do Centro de Estudos Judaicos, a Associação dos Amigos do Centro de Estudos Judaicos da USP, está sendo criada. E a gente gostaria muito, hoje a gente não vai pedir dinheiro para ninguém, eu sei que a gente está falando de dinheiro desde o começo e alguns já estão aflitos sabendo se vão ter que abrir a carteira ou não. Hoje não, mas depois sim. Queria só que vocês soubessem que essa associação dos Amigos do Centro de Estudos Judaicos da USP, ela está sendo criada, é uma associação aberta para as pessoas, ainda que com algumas questões que a gente não vai entrar aqui, de como ela se organiza institucionalmente, e sobre ela vocês todos vão ouvir falar num futuro que a gente espera bem próximo. A gente gostaria de iniciar o ano que vem, já janeiro de 2020, funcionando nesse novo regime. Eu acho que a gente já falou demais, não sei, Marcos, se você tem mais alguma observação, se não, vou chamar o Bruno. Eu tenho uma observação, sim. Eu acho melhor a gente falar pouco, porque o pessoal deve estar com fome, com sede e cansado. Mas calma, pessoal, que a noite ainda não terminou. Pessoal, estamos muito felizes e honrados com a presença de todos vocês.
em nome do Centro de Estudos Judaicos, Shana Tová para todos vocês. E eu convido o Bruno, você quer subir aqui para convidar o professor Celso? Muito obrigado, gente. Então, depois dessa nossa apresentação aqui, de fato, a gente tem ideias aí para o futuro e, de fato, como o Daniel disse, nós vamos ter associados do Centro de Estudo Judaico, dos amigos do Centro de Estudo Judaicos, e, obviamente, nós vamos precisar de... Porque nada disso vai acontecer se a gente não tiver recurso financeiro, uma vez que, como a Marta disse, a USP, toda a situação que a gente tem da falta de recursos, de fato, a gente precisa gerar algum tipo de recurso financeiro para poder estimular a pesquisa, estimular bolsas, estimular uma série de atividades dentro do centro. Então, eu queria convidar agora o professor, embaixador Celso Laffer, para nos dirigir a palavra, com muita honra que a gente recebe ele aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Eu creio que, num certo sentido, a minha fala é dispensável, porque o que é o centro, o que ele vem fazendo, a Marta colocou desde o primeiro momento e colocou de uma maneira muito abrangente e relevante. Também os diversos patrocinadores deste evento, a Hebraica e todas as instituições judaicas, também sinalizaram porque reconhecem na existência do centro algo que merece apoio e importância. E os nossos dois amigos aqui do final da exposição deram com clareza quais são as dificuldades que o centro enfrenta, por que ele precisa de apoio e por que, num certo sentido, o canal para esse apoio é a criação de uma associação de amigos. E a associação de amigos é a fórmula pela qual os museus, por exemplo, encontraram para dar apoio às suas atividades e não ter que padecer aquilo que é o que a universidade e outras instituições normalmente avocam dos recursos que a ela são destinados. Quer dizer, o recurso é destinado para um objetivo, mas, além de atender esse objetivo, atende os objetivos maiores da universidade. Por outro lado, o vídeo que nós vimos foi um vídeo muito interessante, porque é uma lembrança viva daqueles que contribuíram para a criação do centro, das visões que tinham e das perspectivas que nortearam esta importante iniciativa. Então, o que eu vou inicialmente e sinteticamente destacar é porque que cabe realçar o alcance desse cinquentenário e como ele teve um ponto de partida e um ponto de entrada na Universidade de São Paulo, precisamente na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde ele ingressou pelo estudo da língua e da literatura judaica, não? Algo que deve enormemente, como foi destacado, ao Rabino Pincus, que desde os anos 40 vinha ministrando o ensino de hebraico em cursos de extensão e que contou nesta abertura para o ensino do hebraico com a compreensão de um grande diretor da Faculdade de Filosofia, que foi o professor Eurípides Simões de Paulo. Agora, enfim, é certo que eu sou um professor da USP, mas eu creio que é indispensável destacar que a Universidade de São Paulo tem uma relevância nacional e internacional no mundo do conhecimento, na área de ensino, de pesquisa e também de extensão de serviços à comunidade no seu sentido mais abrangente. Então, a primeira observação que eu faria, citando Políbio, é que o começo é mais do que a metade e alcança o fim.
E é importante destacar porque do ensino do hebraico a criação do Centro de Estudos Judaicos em 69 teve um papel tão importante e tão relevante o Rabino Pincus. Isso já foi mencionado, mas eu me permito reiterar, porque ele tinha uma formação que, além da dimensão da formação rabínica, passava, como o Nachman mencionou, pela existência na Alemanha da Escola Superior de Ciências do Judaísmo. E a ideia do estudo do judaísmo a partir de uma abordagem crítica e a partir de uma visão abrangente. E que envolvia, então, literatura, linguística, sociologia, filosofia, Talmud. Não? Esta era a visão que estava sempre permeando a leitura de um centro como concebido pelo Rabino Pincus, com a sagacidade política do Dr. Hirschberg, que a Anita, com toda a razão, mencionou. Há um livrinho do Rabino Pincus, de 75, editado pelo Centro de Estudos Judaicos, chamado Tipos de Pensamento Judaico. É um livro curto, é um livro muito interessante, e o que o Rabino Pincus fez foi inspirado por um grande pensador, que era o Sprenger, que escreveu sobre formas de vida, trabalhar os tipos de pensamento judaico como formas de vida. E com isso ele deu a visão do ensino e da pesquisa de um centro uma dimensão pluralista. Não? Um grande continuador dessa visão foi o Walter Rehfeld, que foi aqui mencionado, e que durante muitos e muitos anos se dedicou ao centro, inspirado por esse mesmo tipo de leitura. Bom, eu acho que é importante destacar isto, porque o centro foi criado numa universidade pública, uma universidade secular e não confessional. Não? Portanto, era importante que o centro tivesse esse tipo de abrangência, tendo em vista a amplitude dos seus destinatários. Ou seja, ele se destina a todos aqueles que se interessam por estudos judaicos no seu sentido amplo. E a ideia que norteia um trabalho desse tipo é a ideia de que ser livre é ser informado, não como dizia o Wiener, que foi o inventor da cibernética. Daí a importância de uma informação qualificada pelo ensino e pela pesquisa. Bom, aqui foi lembrado que o centro foi criado por uma proposta de uma comissão de professores da universidade interessados em estudos judaicos no seu sentido abrangente e com o apoio da Federação Israelita. Não? O Jacó fez menção, o Nachman Faubel também e a Anita também. E as preocupações acadêmicas se mesclaram com o interesse pelo seu potencial de impacto dos trabalhos e atividades na agenda da opinião pública. E na agenda da opinião pública relacionados à temática judaica no sentido amplo. Por isso, creio que cabe destacar, eu acho que a Marta já terá dito isto em mais de uma vertente, ele é o único centro sediado numa universidade pública na América Latina, o que o diferencia também e dá ao papel que ele desempenha um destaque todo especial. Projeto valioso, requer apoio para que tenha uma continuidade renovada, no contexto das dificuldades atuais que foram aqui mencionadas, desde abrir as portas até
abrir as janelas, a integrar a biblioteca no sistema Dédalus da Universidade das Bibliotecas. Então, eu creio que a associação que foi aqui mencionada poderá canalizar os múltiplos apoios da comunidade judaica, como ocorreu na sua origem. E eu não preciso apontar que são muitos os temas e desafios contemporâneos da condição judaica, começando pelo antissemitismo, que preocupa a todos nós. E eu penso que a resposta a esses múltiplos desafios ganhará densidade com a continuidade da excelência acadêmica do Centro de Estudos Judaicos e da interdisciplinaridade que o permeia. Bom, por que eu estou cansando vocês a essa altura da noite, todos cansados, todos com fome, todos querendo, enfim, pensar em outras atividades e em outros caminhos para o final dessa noite? É só para dizer que eu acompanho o Centro de Estudos Judaicos desde o seu início, pelo meu bom relacionamento pessoal e intelectual com os professores que, no correr dos anos, a ele vem se dedicando. E o meu bom relacionamento tem a sua raiz também no meu próprio interesse pessoal pelos estudos judaicos, nessa acepção abrangente que o Centro encarnou. Então, me permito lembrar que o meu primeiro livro é O Judeu em Gil Vicente, que é um livro de 1963, que é um estudo sobre as diversas facetas com as quais o judeu, como personagem tipo, aparece na obra de Gil Vicente, que é a obra inaugural do teatro em Portugal. Naturalmente, o preparo do livro, que foi feito no âmbito do curso de letras, que eu também fiz em parte, me levou a estudar o tema dos judeus e dos cristãos novos em Portugal, que é o pano de fundo da criação literária de Gil Vicente. Então, vamos assim, o mergulho naquilo que é o mundo dos judeus e dos cristãos novos na Península Ibérica e, por tabela, no Brasil, eu comecei a me dedicar quando preparei este livro. Este livro teve uma segunda edição. Com um certo orgulho, devo dizer que até agora não apareceu nenhum outro que o substituísse na análise de um personagem importante da obra de Gil Vicente, porque ele não é um personagem ocasional. Ele aparece nas comédias, ele aparece nas autos de devoção e assim sucessivamente. Bom, lembro também, a título pessoal, que no âmbito do Centro, em 1984, eu dei a convite do Centro uma aula inaugural. E essa aula inaugural versava o tema A Paz na Tradição Judaica. Então, é um tema que eu analisei e que explorei, tendo em vista, de um lado, o meu percurso de estudioso das relações internacionais e, de outro, do impacto que tiveram na construção do direito internacional público moderno fontes judaicas relevantes tanto na obra de Grosso quanto na obra de Selby. Eu vou fazer um pequeno parênteses que está dentro e está fora daquilo que eu deveria dizer. E contar que, penso eu, que a ação mais abrangente e significativa que eu tive neste campo lato sensu foi ter atuado como amicus curiae no Supremo, no caso Elvanger de 2003. Então, a base do meu parecer foi a do estudioso do direito, dos direitos humanos, do papel da exegese constitucional e, evidentemente, a de professor
titular da Faculdade de Direito da USP, que também é uma instituição onde certos temas judaicos foram tratados, inclusive o direito talmúdico. Mas esse parecer, no meu entender, adquiriu consistência adicional pela análise do papel dos judeus no Brasil, do antissemitismo e do Holocausto. Por quê? Porque o voto inicial, que foi dado pelo ministro Moreira Alves, deu ao crime da prática do racismo, previsto na Constituição e na legislação infraconstitucional, uma versão muito restrita. Não? Ele disse que ele não queria um tipo penal aberto, e porque ele não queria um tipo penal aberto, ele queria um tipo restrito. Então, ele restringia o racismo ao racismo que veio da herança da escravidão. Então, para desconstruir o parecer do ministro Moreira Alves, era necessário mostrar que o tema da discriminação e do racismo em relação aos judeus começou com a própria descoberta do Brasil. E foi com base nisso que eu tratei de 3 temas importantes. Primeiro, que foi a conclusão e o acórdão. Antissemitismo é uma prática de racismo, porque o argumento usado pelo advogado do Elvanga, que foi um argumento inteligente, foi o seguinte: os judeus não são uma raça. Se eles não são uma raça, o crime não é de racismo. Então, é um argumento bem urdido. Mas aí eu disse, olha, não é bem assim. A Constituição fala em prática de racismo. Portanto, não é pela raça que você define a prática. Eu acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o da delimitação da liberdade de expressão no caso de escritos de ódio, que é um tema também muito importante, se há ou não limites à liberdade de expressão, tema que continua na ordem do dia, haja o problema das redes sociais, haja toda esta temática. E o outro tema que eu discuti foi a inaceitabilidade do negacionismo do Holocausto. Ora, é claro que no que eu escrevi teve peso aquilo que eu argumentei, mas teve também peso o argumento de autoridade. E nesse caso, eu acho que o papel decisivo foi o do ministro Maurício Correia, não? Porque depois do voto do ministro Moreira Alves, ele pediu vista. Ele pediu vista do processo e me telefonou e disse, olha, tem o voto do Moreira Alves, eu acho que o voto do Moreira Alves é um voto pesado, pelo peso e a autoridade que ele tem. É preciso derrubar o voto do Moreira Alves. Você deve escrever sobre isso. Aí eu disse, bom, mas eu estou... isso foi em dezembro. Eu estou aqui no Ministério, eu sou chanceler, sou ministro das Relações Exteriores. Como é que eu vou escrever isso? Aí eles, olha, ô Celso, é dezembro, você vai sair do Ministério daqui a 3 semanas. Depois tem férias forenses. Aí você vai e escreve esse negócio. Bom, aí, naturalmente, como todo bom rapaz judeu, eu resolvi consultar a minha mãe para saber o que ela achava da história. E a minha mãe fez 3 sábios comentários. O primeiro dela, então, olha, você terminou essa etapa da sua vida, você está fazendo uma coisa nova, direitos humanos, direito, é sempre uma área sua, você deve fazer esse negócio. Segundo, é claro que isso daqui é uma coisa que tem um grande relevo para a comunidade judaica, e eu acho que você deve fazer. E terceiro, diz ela aí, com atenção de mãe, você se preocupa com o futuro e não se chateia diariamente com o Celso Amorim, que vai dizer coisas com as quais você não está de acordo. Bom, e assim foi. Agora, o mais interessante, e com isso faço já uma primeira observação em relação ao trabalho da Anita Novinsky, quem foi chave nisto foi o ministro Maurício Correia, porque foi ele que me
construiu como um amicus curiae, não? Que era uma prática pouco existente no Supremo até então e que é válida hoje para assuntos de interesse geral. Quando terminou tudo, tivemos alguns votos contra, mas tivemos uma maioria e foi vitorioso a nossa argumentação. Eu fui com o Décio Mielnitsky, filho do Beno Mielnitsky, que o Jacó citou na fala dele, agradecer ao Maurício Correia. Então fui, agradecemos, etc, etc e tal, e eu agradeci particularmente a ele por toda a atenção que ele teve. Aí ele me disse uma coisa surpreendente. Disse, olha, Celso, eu devia isso à nossa gente, porque eu sou um cristão novo. Não? É muito interessante que ele tenha tido vontade de dizer uma coisa dessa natureza depois de um processo longo e comprido, onde ele teve um papel decisivo. Então, o que eu estou dizendo é que o conhecimento acadêmico e o seu lastro é importante para enfrentar esse tipo de desafio. Vou fazer 3 ou 4 rápidos comentários sobre alguns dos trabalhos que saíram, no fundo, do estudo do hebraico, do ensino do hebraico e do ensino de estudos judaicos na sua multidisciplinaridade. Bom, um ponto que eu queria destacar é o dicionário hebraico-português, que é fruto do trabalho da professora Rivka, que foi titular de hebraico e deu continuidade aos trabalhos do professor Pincus. Olha, não é fácil elaborar um dicionário, não? É muito complicado. Enfim, naturalmente, eu tenho, como eu sou casado com uma professora de grego clássico, eu tenho familiaridade com os dicionários do grego para o francês ou para o inglês. Também, aí, como professor da Faculdade de Direito, os de latim, eu também tenho uma certa familiaridade. Ora, um dicionário do grego para uma língua viva ou do latim para uma língua viva tem todas as dificuldades da elaboração de um dicionário, mas ele trabalha com o corpo de palavras já encerrado, concluído. Bom, o hebraico é uma língua clássica, como é o grego e o latim, mas é uma língua rediviva, porque ela é uma língua falada. E ela, então, está em permanente mudança. De maneira que o desafio de um dicionário em hebraico é um dicionário complicado, porque tem tanto as exigências de lidar com uma língua viva, quanto as exigências de lidar com uma língua clássica. Não é simples. Bom, eu tenho uma certa experiência dessa história de dicionário, porque, enfim, a Academia Brasileira de Letras está há décadas com a obrigação de fazer o dicionário da língua portuguesa, e até agora não fez. Não? Ao contrário, por exemplo, da Academia Francesa ou da Academia Espanhola, cujos dicionários são clássicos. Não? E há uma discussão grande sobre isso. Eu conversei muito com o Weiss quando ele estava elaborando o dicionário dele, que é um dos grandes dicionários. E o Ledo Ivo, que era então membro da academia, resolveu pedir ao Bechara, que é o grande lexicógrafo, qual é a diferença entre o dicionário do Aurélio e o dicionário do Weiss, não? Que é um bom exemplo, são 2 grandes dicionários, mas cada um tem uma perspectiva organizadora. Então, o que eu quero dizer é que, apesar da minha ignorância do hebraico ser enciclopédica, um conhecimento dos desafios inerentes à elaboração de um dicionário me permitem dizer que este é uma contribuição que é fruto desse processo todo.
As línguas judaicas são também uma área de interesse deste centro, não? E, naturalmente, entre as línguas judaicas, o Yiddish é uma das mais importantes. E aí, claro, a grande figura é a do Jacó Ginsburg, numa atuação que foi muito além do centro, da qual participou, incluiu a ECA e as grandes realizações da perspectiva. Há um livro dele notável que se chama Aventuras de uma Língua Errante, não? Que é uma oportunidade única, não? De se ter acesso ao que é esta língua, que é uma língua hoje de sobrevivência difícil, não? E, naturalmente, há uma extraordinária tradução e transcriação, como diria o Haroldo, do Teive, do Sholem Aleichem, que é realmente um exemplo de como ele conseguiu transpor para o português, enfim, não só o significante, como o significado e o significante do Yiddish. É uma obra-prima. Por exemplo, a nossa Berta, que está aqui, entre outras coisas, e ativa também no centro, e com a Rivka, quem se dedicou à criação do doutorado, escreveu um livro que eu acho muito interessante sobre o teatro Yiddish em São Paulo. E a Nancy vem se dedicando também a todos esses assuntos que envolvem o ensino e a literatura. É claro que na área de história não dá como não realçar o trabalho da Anita Nowinski, que se consagrou, vinculado ao Departamento de História, que se consagrou como uma grande estudiosa dos cristãos novos luso-brasileiros, com reconhecimento internacional, não? Eu acho que a dimensão da obra da Anita é indiscutível, ela é uma dimensão nacional, mas ela é uma dimensão de reconhecimento internacional. E aí me permito fazer duas observações. Zé Bonifácio, que é o patriarca da independência, realça o seguinte quando ele fala sobre a presença judaica na formação. Estou citando Zé Bonifácio. O povoamento do Brasil é um misto de índios de várias tribos, negros de diversas regiões, de europeus e de judeus. Então, isso dizia Zé Bonifácio no início da independência. E é dele, ele era um cientista, era um homem de vastos conhecimentos, era também um metalurgista. Não? Então, ele inventou uma metáfora metalúrgica. Não? A metáfora metalúrgica dele é que o desafio do Brasil era a criação de uma nova liga, a partir do metal heterogêneo das várias procedências da sua população, que se intensificou com a imigração no século XX. Não? Então, nós fazemos parte da metalurgia desta liga, e os estudos de história são uma ampla comprovação. Nós vimos também aí no vídeo a referência ao Nachman Faldl, que tem um trabalho muito importante, entre os muitos. Eu cito o livro dele, Judeus no Brasil, Estudos e Notas, não? Que é um livro que eu usei, porque, entre outras coisas, tem Lazar Segal na imprensa Yiddish, com artigos do próprio Segal sobre arte judaica, publicados na imprensa Yiddish do Brasil. Não? E adianto que está em vias de publicação um livro sobre a correspondência em Yiddish recebido por Segal dos seus familiares. É um livro organizado pela Vera Dorta
e que contou, como seu parceiro, com o Nachman Faudel, que conseguiu traduzir estas cartas, não? Cartas escritas à mão, portanto, um Yiddish cursivo, que é muito mais difícil do que um Yiddish impresso, e que são muito interessantes para explicar também o que era a imigração, o que era a família, e assim sucessivamente. O Ratner, que também apareceu aqui, é o autor de Tradição e Mudança, que é um primeiro estudo sociológico sobre a comunidade judaica em São Paulo. A Marta tem um livro muito interessante, que é uma preciosa entre sociologia e antropologia, que é uma preciosa pesquisa sobre como em São Paulo vem se dando o apelo da ortodoxia religiosa judaica numa comunidade que tendia para a secularização. Esse é um ponto importante, porque não é apenas no âmbito da comunidade judaica que a religião adquire um papel significativo, não? Esse tema se insere no âmbito mais amplo da presença da religião na sociologia e na política do Brasil e de outros países. Portanto, há aí também essa dimensão do diálogo entre o explicar e o compreender. Também há o trabalho tão importante do Moacir Amâncio na área da literatura, e também aberta, que tratou, entre passos e rastros, da presença judaica na literatura brasileira contemporânea, onde, sem dúvida nenhuma, o nome óbvio é o da Clarice Lispector. Mas, enfim, acho que já falei demais, mas se falei com a convicção de que o Centro é uma instituição importante, já realizou uma obra de grande significado, merece apoio e é algo de grande relevância, não só do ponto de vista acadêmico, também do ponto de vista da visão mais abrangente da comunidade judaica e das suas instituições. Obrigado e Shana Tová para todos. Professor, muito obrigado. Então, para a gente poder encerrar a noite, queria agradecer a presença de todos e queria lembrar que amanhã a gente prossegue com essa nossa celebração. Amanhã às 14 horas, na sala 266, lá da Letras, na USP, nós vamos ter duas mesas, uma sobre estudos judaicos no Brasil, com a professora Mônica Green, do Rio, a professora Helena Levin, Rony Citrinovich e Anitta Brunner, de Porto Alegre, isso? A mesa 2, estudos judaicos na USP, particularmente o Chico Moreno, a Maria Luísa Tucci Carneiro, a Nancy e o Ari Plonsky como debatedor. Então amanhã, a partir das 14 horas, sala 266 da USP, mais ou menos devemos ir até as 18 horas. Muito obrigado pela presença de todos. Shana Tová Metuká. E a gente continua com o coquetel, por favor. Aproveitem. Obrigado.